fechando a nossa semana, vamos ao estudo do nosso livro Fonte Viva. O texto de hoje é o número 68, Sementeira e Construção, que traz para nós uma reflexão em torno de um tema que é bastante presente nos nossos estudos, que trata exatamente da importância do repasse, da transmissão ou da retransmissão de todos os ensinamentos que nós recebemos. Paulo de Tarso separou um trecho do primeiro livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, em que, nesse capítulo 3, Paulo de Tarso, conversando com os habitantes daquela região, falava sobre a missão que comportava a ele, que era exatamente transmitir tudo aquilo que ele entendia dos ensinamentos que Jesus tinha passado para todos naquela época. E ele se via como um missionário, mas um missionário que jamais deixava de considerar a grande construção que Deus realizava na vida de todas as pessoas. Então ele colocava: nós transmitimos, nós somos trabalhadores, nós somos cooperadores, mas a Deus cabe toda a construção, cabe toda a vida. E nesse versículo 9, ele coloca para nós: porque nós somos cooperadores de Deus. Né? Levantava ali também o nome de Apolo, que também era um daqueles grandes nomes da época. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então ele se via como cooperador e observava a todos aqueles que recebiam essa mensagem, que absorviam essa mensagem, como sendo lavoura, né? Um terreno fértil onde a semente do conhecimento, a semente da verdade seria lançada. Quando nós estudamos esses textos que chegam para nós observamos uma semelhança muito grande com o método de ensino que Jesus transmitia na sua época. Naturalmente que num livro como Fonte Viva e tantos outros, que trazem estudos morais baseados sempre nos estudos do Evangelho, é muito comum nós lermos sobre parábolas, né? Ou melhor, falarmos como comparação, ou através de parábolas, ou trazendo ali analogias, trazendo para nós comparações com elementos do dia a dia. E era importante isso na época, né? E o próprio Jesus já respondia aos apóstolos que perguntavam por que Jesus fala tudo em parábolas. E exatamente ele considerava a capacidade que cada indivíduo tinha de compreender essa verdade. E até mesmo ele dizia que ainda tinha muito a dizer, mas que não podia dizer naquela hora. Então as parábolas eram utilizadas como histórias simples, histórias fáceis, para entender uma realidade profunda, né, uma verdade que para nós ainda é bastante complexa pelo fato de nós não termos acesso direto àquilo que o mundo espiritual pode nos oferecer. O mundo físico nos limita nesse entendimento. Então é comum nós falarmos sobre lavouras, falarmos sobre sementeira, falarmos sobre construção, que são formas de nós ilustrarmos as ideias morais que são transmitidas para nós no Evangelho. Então a gente sai um pouquinho dessas palavras que tratam dessas comparações, que tratam dessas alegorias, e falemos de uma forma mais direta. Cada pessoa, quando se fala sobre uma grande lavoura, comparando, né, cada coração, cada mente com a terra, que pode ser fértil ou uma terra que não é preparada, nós podemos falar diretamente que cada pessoa tem um entendimento a respeito da vida. Cada pessoa observa o mundo à sua volta de acordo com as experiências que viveu. Todos nós somos espíritos encarnados, todos nós somos espíritos imortais, trazemos uma bagagem considerável de experiências positivas, negativas, que acabaram moldando na nossa mente a forma como nós vemos o mundo hoje. Posso ver o mundo de uma forma positiva, otimista, contribuindo para que ele se torne um mundo cada vez melhor, se as minhas experiências foram também construtivas.
E ao mesmo tempo eu posso ver o mundo de uma forma negativa, pessimista, de uma forma improdutiva, se por acaso as minhas experiências foram também negativas. Então vemos que cada indivíduo é um universo muito particular, cada indivíduo traz dentro de si elementos que são muito diferentes de uns dos outros, né, de uma pessoa para outra. Nós temos as nossas experiências, passamos por experiências pessoais, experiências familiares, experiências sociais, experiências religiosas, seja lá como for, e começamos então a juntar esses elementos. Começamos então a nos aproximar cada vez mais do mundo espiritual, e nós vimos isso no nosso estudo dessa semana, no livro Obras Póstumas, que nós encerramos ontem, que as religiões oferecem propostas existenciais para cada indivíduo, e as pessoas, então, esses indivíduos vão escolhendo essas propostas de acordo com a afinidade que possuem com ela. Então, se por acaso uma religião me fala do mundo espiritual a partir de uma visão, eu posso aceitar ou não. Vou buscar então aquilo que para mim é confortável, vou buscar aquilo que para mim é satisfatório. Nós hoje caminhamos nessa trilha aberta pela doutrina espírita, porque para nós tudo aquilo que ela oferece é satisfatório. Nós temos outras trilhas que são formadas também por outras religiões que oferecem elementos que muitas pessoas se satisfazem, muitas pessoas se sentem felizes e acolhidas por essas ideias. E o mundo espiritual é o destino de todos nós. Algumas vezes, porém, nós encontramos dificuldades para trabalharmos em função da construção do mundo espiritual dentro de nós, pelas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Experiências difíceis de toda a ordem, que nos desanimam, que nos traz aquela falta de esperança, né, num mundo melhor, muitas vezes até provocando em nós um certo desespero. E então nós, avidamente, buscamos uma resposta para essas dificuldades, e mais do que buscar essa resposta, nós buscamos uma solução. O que eu posso fazer para fazer com que minha vida se torne melhor? E naturalmente, quando a gente fala sobre buscar uma vida melhor, bom dia pessoal que chegou, buscar uma vida melhor, nós falamos sobre sermos felizes, embora nós não tenhamos ainda compreensão do que seja felicidade. A gente sempre lembra que a felicidade para nós, ela se transforma, ela se constrói, na verdade, com momentos de satisfação, com momentos de alegria, porque a felicidade é um estado de espírito. E como nós vivemos ainda numa condição bastante perturbadora aqui no nosso mundo, com as dificuldades, com as lutas, nós não conseguimos ter essa tranquilidade espiritual, que ela só realmente será alcançada quando nós estivermos numa dimensão em que todos os espíritos vivem essa mesma harmonia, essa harmonia de pensamento. Nós olhamos hoje para o mundo e vemos um mundo turbulento, um mundo tumultuado, um mundo caótico, com tantas e tantas necessidades, e isso se torna claro para nós que é impossível nós encontrarmos a felicidade aqui. Então, na verdade, nós encontramos satisfações, nós encontramos momentos prazerosos, mas a felicidade nós ainda não conhecemos, e Jesus já asseverava isso. E isso não significa que nós não encontraremos a felicidade porque Jesus disse que não encontrou. Nós percebemos que não encontramos felicidade porque exatamente é o tipo de mundo que nós vivemos hoje. Então todos nós estamos ali tentando encontrar uma forma de fazer com que as nossas vidas sejam mais tranquilas, sejam mais equilibradas. E para isso nós buscamos esse amparo espiritual, já que materialmente a gente sempre passa por esses tormentos, por essas dificuldades. E aí então, dentro do coração de cada um, dentro de suas carências, dentro de suas necessidades, buscamos então a palavra, buscamos então as respostas para essas nossas necessidades. Para alcançarmos esse objetivo, dentro dessas buscas, algumas vezes, raras vezes, conseguimos fazer isso por conta própria. Nós vamos sozinhos, construindo, trabalhando, até chegarmos num ponto em que vamos poder dizer que conseguimos trazer o mundo espiritual elevado para dentro de nós aqui no mundo físico. Mas de um modo geral, falando do nosso mundo hoje,
dificilmente conseguiremos fazer isso sozinho. Então precisamos de alguém que nos aponte uma direção, precisamos de alguém que seja para nós uma referência. Esse alguém presente na nossa vida ou esse alguém através das mensagens e dos entendimentos que transmitiram para nós. Esses alguém, essas pessoas. Então aqui nós vemos que existem aqueles que são os cooperadores de Deus e existem aqueles que recebem essa cooperação. A esmagadora maioria do mundo hoje se vê como necessitados desse amparo. Se veem necessitados dessa orientação. Mas nós não ficamos estagnados. Nós começamos então a receber, a absorver esses ensinamentos e começamos também a nos transformar. E começamos a sair daquela condição passiva e começamos a transformar a nossa vida num processo ativo, em que nós continuamos ainda com as nossas necessidades, mas ao mesmo tempo nós já começamos a ter algo a oferecer. Um exemplo, uma palavra, um consolo, alguma coisa que possa fazer com que aqueles que se encontram numa condição inferior, em termos de equilíbrio, passando por dificuldades, recebam também essa mesma, possam chegar a alcançar esse mesmo equilíbrio. Então nós nos tornamos, de um momento para outro, e quando nós falamos de um momento para outro não significa imediato, mas é um processo de construção que é lento, é gradual, é trabalhoso. Nós saímos então daquela condição de indivíduos que buscam esse consolo e começam então a levar um pouco daquilo que já começaram a receber. E começam então a se transformar cooperadores. Cooperadores modestos, é verdade, né? Porque quando nós falamos sobre grandes missionários, eu, pelo menos, me vejo muito distante daquilo que eles fazem, daquilo que eles tiveram capacidade de fazer, pelo conhecimento, pela força, pela coragem, pela renúncia. Então nós falamos assim, olha, eu não sou capaz de me comparar com esses missionários. Mas aí a gente começa a olhar a nossa volta e fala assim, mas espera aí, a minha pequena missão na dimensão de uma formiga já é o suficiente para eu começar a ajudar aqueles que têm menos. Então o conhecimento, o equilíbrio, a harmonia que nós vamos alcançando dentro de nós já começa a se transformar como um instrumento de trabalho. E não somos mais, como Paulo de Tarso colocava nessa comparação, não somos mais apenas uma lavoura, mas começamos a nos transformar também em lavradores. Não é apenas um edifício, mas começamos também a nos transformar em construtores. E com a nossa pequena contribuição, nós começamos então também a disseminar esse mesmo conhecimento. O Zé colocou para nós, o ser humano não é culpado de ser frágil e ignorante ainda. Não temos condições, né? Porque essa questão da culpa, na verdade a culpa é uma resposta da nossa consciência para aquilo que nós fazemos fora daquelas leis que nós compreendemos. Então, na verdade, a culpa nada mais é do que algo de nós contra nós mesmos. Seria como se nós falássemos de uma patologia que é autoimune, em que o organismo do indivíduo ataca a si próprio. Então, na verdade, a culpa é uma resposta da nossa consciência contra nós mesmos. Porque se por acaso nós nos encontramos em harmonia, alguém pode dizer assim, você é culpado por aquilo. E a nossa resposta é, eu estou com a consciência tranquila. Eu sei que eu não tive culpa. Então, na verdade, a culpa é algo de nós para nós mesmos. E isso faz parte desse processo de aprendizado. Então, essa autotortura nada mais é do que uma incapacidade que nós temos ainda de lidarmos com os nossos próprios erros. Mas quando nós compreendemos essa fragilidade, essa nossa limitação, e começamos também a sempre trabalhar constantemente para reconstruir aquilo que porventura tenhamos destruído, a gente começa então a utilizar o auto-perdão como sendo a nossa melhor terapia. Tem a culpa e tem o auto-perdão. E aí então a gente começa a se desenvolver. Então, analisando essa transição que nós saímos de uma condição de lavoura para lavradores, ou melhor, utilizando agora uma linguagem mais clara, saindo daquela condição de um indivíduo necessitado de amparo para um indivíduo que tem a capacidade também de amparar, aí, apesar das suas limitações, apesar das suas dificuldades que continuam, Paulo de Tarso diz o seguinte para nós então. 1 Coríntios 3,9, ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós, os missionários, ele coloca. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então nós, como sendo elementos que recebemos essa cooperação, mas que
toda essa transformação nada mais é do que um resultado daquilo que Deus transforma, realiza dentro de nós. Então vamos ao texto. Ele diz assim: asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus, e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que os cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já aguardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando os que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então aqui para nós, bom dia pessoal que chegou. Aqui nesse texto para nós, Emmanuel reforça sempre a grande importância que nós, como aprendizes desses ensinamentos, nós entendemos, por exemplo, a realidade do mundo espiritual, ainda que de uma forma pálida, mas já temos essa noção, e essa noção já é algo significativo, porque nos dá uma base de onde nós podemos partir para essa nossa evolução. Vemos o mundo espiritual, vemos as dificuldades que existem na vida de todos por causa dos conflitos de relacionamento, dos conflitos de personalidade. Vemos o mundo hoje vivendo turbulências exatamente porque as pessoas tentam buscar aquilo que necessitam do modo como conseguem, que é o modo instintivo, que é através ainda do alimento do egoísmo, do alimento da agressividade. Então nós começamos a ver o mundo hoje a partir de uma perspectiva que o próprio mundo não consegue ver em si próprio. Nós começamos a ter um entendimento diferente, por causa daquilo tudo que nós aprendemos através da doutrina. Então, muito bem, somos capazes de fazer essa análise, somos capazes de analisar as pessoas. Nós olhamos, por exemplo, uma situação que é divulgada nos meios de comunicação, de um crime, de uma violência, de uma negligência, de uma fraqueza humana, de uma viciação, e nós começamos então não a analisar o fato, mas a analisar o indivíduo, percebendo a sua fraqueza, percebendo a sua paralisação nesse processo evolutivo, observando os comprometimentos que ele se envolveu, né, com os quais ele se envolveu, e que terá que responder por isso perante a lei de causa e efeito. Vemos ali uma encarnação, muitas vezes, que acaba sendo desperdiçada por causa de um momento de excitação, um momento de prazer efêmero, momentâneo. E começamos a analisar o mundo dessa forma. Como eu falei para vocês numa outra oportunidade, se nós pegarmos hoje um jornal, um site que traga informação, bom dia, que traga informação, seja lá qual for a fonte, qualquer notícia que for publicada, ela pode ser analisada a partir da perspectiva espírita.
Uma notícia científica, uma notícia social, uma notícia política, nós sempre temos um comentário a fazer. Exatamente porque nós temos uma visão abrangente de todos os elementos que envolvem a nossa sociedade. Esse conhecimento para nós é extremamente precioso, porque nós não analisamos apenas o mundo à nossa volta, mas nós começamos também a fazer uma análise da nossa própria vida, entendendo do porquê nós vivemos tal experiência, porquê temos aquelas pessoas ao nosso lado, as consequências daquilo que a gente vive hoje, nesse momento, e as consequências daquilo que nós trazemos de existências anteriores. Todo esse conhecimento para nós se transforma em grande instrumento de transformação do mundo se nós soubermos utilizar. Tudo aquilo que nós recebemos, para nós, tem uma utilidade. O que nós observamos, porém, é que a grande maioria tem essa caixa de ferramentas que gradualmente vai ali sempre acrescentando uma nova ferramenta, uma nova peça, um novo item, mas essa caixa fica inoperante. Fica trancada, guardada dentro de um armário, embaixo de alguma coisa, porque a pessoa sempre se coloca assim, olha, eu sei que as coisas são assim, mas eu sinceramente não tenho vontade de fazer nada por ninguém. E essa caixa de ferramenta vai ser depois para nós, né, através de uma auditoria espiritual, vai ser perguntado, você tinha essas ferramentas, o que você fez com ela? Então a gente continua utilizando ainda essa analogia, essas alegorias, porque elas se tornam mais fáceis para todos nós. Mas voltando para essa nossa realidade, a pergunta é, todo o conhecimento que você tem, você fez o que com esse conhecimento? Você conseguiu transformar a sua própria vida? Você conseguiu auxiliar alguém que precisava desse esclarecimento que você possui? As dúvidas, as angústias, as dificuldades das pessoas que conviviam com você poderiam ser aliviadas a partir do momento em que você emitisse uma palavra, demonstrasse um exemplo. E o que foi feito com tudo isso? Para nós espíritas, nós nos vemos numa condição dupla, e não apenas numa condição única daqueles que recebem e buscam a felicidade. A nossa felicidade depende dessas duas condições. Aquela condição de recebermos a orientação e aquela condição de retribuirmos esse conhecimento, essa instrução que nós recebemos. E quando nós falamos nos lemas, né, nas expressões que nós utilizamos, dizendo que fora da caridade não há salvação, que nós somos os trabalhadores da última hora, que todos nós podemos, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado, enfim, utilizamos essas expressões com todo orgulho para mostrar exatamente a importância que é termos o conhecimento que nós temos. Mas depois fica a pergunta, tá, nós temos todo esse status que nós nos autoproclamamos, né, ou nos auto-impomos, mas a pergunta é, como nós justificamos essa condição? Será que nós nos tornamos também missionários? Ou apenas alimentamos o nosso orgulho por aquilo que nós recebemos? Eu sei coisas do mundo espiritual que muita gente não sabe, nós poderíamos dizer, porque nós recebemos instruções através dos livros, através das experiências, através dos estudos. Tá, e o que isso significa exatamente? No que isso contribui para a mudança do nosso mundo hoje pelas minhas ações? Então é uma condição fundamental da doutrina espírita, sermos aprendizes e ao mesmo tempo professores, ainda que sejam professores tímidos, precários, limitados, mas sempre com aquela ambição positiva, porque a ambição ela também se transforma em algo valoroso, numa virtude, quando ela é bem aplicada. A ambição de trabalhar pela transformação do nosso mundo. Essa é a minha maior ambição. A ambição de poder estender a mão para aquele que precisa e sentir o prazer de trabalhar em benefício do mundo que eu vivo. Então, quando Paulo de Tarso coloca para nós essa condição de que é um missionário, de que é um colaborador de Deus, deixa eu voltar aqui no nosso texto inicial, quando ele diz para nós aqui que somos cooperadores e vós sois lavouras e edifício de Deus. Nós podemos nos limitar sempre nessa condição, que infelizmente é o que a gente vê no mundo hoje. Indivíduos ávidos por esclarecimento, indivíduos ávidos por amparo, por ajuda, mas a vida se paralisa por ali. Ela não vai além dessa condição, porque a partir do momento em que nós recebemos aquilo que nós precisamos,
pela fonte, seja uma fonte pessoal, né, através de um estudo, seja através de uma fonte coletiva, quando eu faço parte de uma comunidade, quando eu recebo aquilo e me satisfaço, então eu estou bem. Então significa que eu não preciso me preocupar porque eu já consegui alcançar as respostas que eu precisava e já consegui alcançar a condição que eu tanto ambicionava. Mas a nossa visão vai além. Você pode até se sentir satisfeito, mas a satisfação nunca será completa se você não compreender, se nós não compreendermos a importância de nós continuarmos também retribuindo e colaborando para essa transformação. E isso os espíritos insistem constantemente. Quando eles falam para nós que fora da caridade não há salvação, e nós saímos praticando a caridade pelo mundo afora, dentro das nossas possibilidades, dentro das oportunidades que surgem para nós fazemos isso por uma autotransformação. Eu faço a caridade porque eu estou me transformando numa pessoa de bem. E essa minha bondade, naturalmente, vai refletir sobre a vida daqueles que recebem a minha ajuda. Mas tem uma passagem interessante no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntava sobre os elementais, vocês devem se lembrar, aqueles princípios espirituais que contribuem para a evolução da natureza. Os espíritos respondem algo muito interessante quando dizem que muitos elementos da natureza, como por exemplo os corais, há elementos vivos ali que sequer compreendem o sentido de suas existências, ainda por estarem no estágio primitivo, mas que contribuem para a evolução do nosso planeta. Os insetos, por exemplo, que saem fazendo a pulverização, né, saem fazendo ali a transmissão de todos aqueles elementos que vão continuar ainda reproduzindo na nossa natureza. Os peixes, as plantas e as pessoas também são assim. Acabam se tornando instrumentos de transformação do mundo. Seja o mundo físico, seja o mundo moral, onde nós, como espíritos, habitamos, nós somos, então, através daquele processo de caridade, dizendo assim, eu pratico a caridade porque eu quero melhorar. Só que, na verdade, nós fazemos parte de uma engrenagem que sequer nos damos conta. E estamos ajudando a transformar o mundo, ainda que de um modo inconsciente. Mas a participação se torna muito mais efetiva quando nós realizamos um trabalho, seja esse trabalho de caridade fazendo parte de uma instituição, ou mesmo essa caridade moral, onde nós conversamos simplesmente com as pessoas à nossa volta, em nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, quando nós fazemos isso com a consciência de que nós estamos de fato colaborando para esse trabalho. Então, assim, eu não faço porque eu tenho vontade de fazer. Eu faço porque eu tenho vontade de fazer e porque eu sei o resultado que isso vai levar. Não apenas sobre mim, mas sobre as pessoas. Essa nossa visão de objetividade, de efetividade, faz com que aquele processo de polinização das plantas que os insetos fazem se transformem agora numa semeadura objetiva. Eu planto porque eu sei que isso vai ter resultado. Eu coloco a semente naquele ponto porque eu sei que ele vai também trazer o seu fruto e vai ter a sua utilidade. Então é esse esclarecimento que nós buscamos. Na verdade, cada vez que nós estudamos um tema doutrinário, nós estamos fazendo um curso de trabalhadores. E nós precisamos ter consciência disso. Porque o mundo espiritual, ele tem duas formas de se manifestar. Ou através de fenômenos espetaculares, como a gente já viu, né, nos livros religiosos, livros que trazem relatos do passado, né, de uma perspectiva espiritual. Então, ou os espíritos se manifestam diretamente para as pessoas, o que traria, infelizmente, o caos, já que o nosso mundo não tem condições de lidar com essa relação tão íntima, essa relação tão estreita com o plano espiritual, pela falta de conhecimento, pelos medos, pelas fantasias, pelas ideias equivocadas que foram transmitidas, né, através das escolas religiosas e espirituais. Então, pensando assim, para eu acreditar no mundo espiritual, significa então que eu tenho que ver um espírito. Então, essa seria a proposta inicial, o mundo espiritual nos ignorar como cooperadores, como colaboradores, e eles próprios fazerem seus trabalhos. Como nós sabemos que o mundo não está preparado para isso ainda, e nós tivemos experiências bastante negativas, né, no nosso passado, de perseguição de médiums, de mudanças de
de distorções, de análises equivocadas das experiências mediúnicas, dos fenômenos que foram presenciados e tal. Então, os espíritos só têm uma outra forma de se manifestar, através daqueles que compreendem a sua existência e tentam transmitir de um modo mais sutil, de um modo mais, vamos dizer, mais exemplificado através de ações da existência desse mundo, da nossa imortalidade e de todas aquelas bases que nós conhecemos. Então precisam de colaboradores. Quem são esses colaboradores? Aqueles que são capazes de compreender. E quem efetivamente são capazes, né? Quem são aqueles que são capazes de compreender a realidade do mundo espiritual a partir dessa visão? Aqueles que estudam. E nesse caso, nós nos colocamos como esses estudantes. Então estamos sendo constantemente preparados para falar sobre aquilo que nós estudamos, para mostrar, para orientar, para esclarecer. Então a gente vai num centro espírita muitas vezes e pensa assim, olha, eu estou aqui como um aprendiz. Aquele palestrante, aquele professor, aquele diretor, aquele dirigente, ele é o responsável por fazer tudo isso. E então eu me isento dessa responsabilidade, sem eu me dar conta que aquilo que eu recebi de orientação é para mim um instrumento de trabalho também. Que eu posso não ter condições de fazer o trabalho que é feito naquelas proporções, mas certamente uma palavra amiga, um consolo, um esclarecimento, tudo isso faz parte também desse processo de transformação do mundo. Então isso, nesse texto que Emmanuel nos chama a atenção através dessa passagem de Paulo de Tarso, mostrando para nós que sim, somos aprendizes, somos pessoas carentes, somos pessoas necessitadas de amparo, mas também já temos condições de fazer com que esse mesmo auxílio que eu recebi seja revertido em benefício daqueles que também precisam. Já que eu passei por aquele estágio, já tive aquele conhecimento. Temos que reforçar isso constantemente em nossas consciências, em nossas mentes. De olharmos para o mundo como sendo um grande pátio de obras que precisa de trabalhadores para se transformar. Ver o coração das pessoas como sendo ali um elemento necessitado de transformação, mas que precisa de uma transformação feita de um modo correto, de um modo verdadeiro, para que alcancem realmente esse mesmo esclarecimento. Essa ideia da competição de que eu sei mais do que o outro é algo do passado, é algo em que o mundo era competitivo, que infelizmente ainda é competitivo, mas nós estamos aprendendo dia a dia que o mundo não é competitivo, o mundo é solidário. Que eu jamais vou conseguir dar um passo à frente se eu esquecer alguém para trás. E esse alguém, ele pode ou não seguir o mesmo caminho, mas o importante é que eu haja em benefício do crescimento dele também. Porque eu me vejo como alguém que tem essa condição, que está nessa mesma condição de auxílio. Temos que ver o mundo dessa forma. Porque temos capacidade para isso também. A forma como isso vai ser feita vai depender da experiência de cada um. Vai depender do momento, da situação em que nós vamos transmitir esse conhecimento. Mas como a gente lembra sempre, a palavra ele esclarece, mas o exemplo ele arrasta. Então é através do nosso modo de viver, que muitas vezes exige de nós um sacrifício muito grande, para que ele se afinize com essas leis que nós vamos aprendendo. Temos leis que nos transformam individualmente, temos leis que nos auxiliam na conduta dentro do nosso círculo social familiar, temos leis que nos envolvem, né, que nos elevam numa condição coletiva em que nós podemos trabalhar em prol da coletividade. Então, agora, aplicar essas leis já é uma outra história. Nós aprendemos isso no próprio dia a dia que nós temos hoje. Quantas leis existem no nosso país, quantas leis existem pelo mundo afora, que trazem para nós uma regra de conduta para proporcionar o bem coletivo, e essas leis simplesmente não são aplicadas. Porque nós não estamos preparados ainda para promover, né, essa aplicação. Nós estudamos ontem uma passagem interessante. Deixa eu pegar aqui rapidamente. No livro Obras Póstumas, no final, aquele trecho que chama muito a nossa atenção, falando para nós que... Deixa eu pegar aqui rapidamente. Só um instantinho. Como Kardec colocava, né, naquela análise do espírito
aqui rapidamente, do espírito Clélie do Plantier, lá no Obras Póstumas, quando Kardec fala sobre aquela... Nós já estudamos isso, não foi ontem, foi numa outra oportunidade, quando ele falava sobre a participação do homem nas suas várias esferas de ação, na esfera pessoal, na esfera familiar, na esfera social. Então, Kardec colocava para nós, assim, depois nos seus comentários, né, que a bondade das leis é proporcional à bondade dos homens. Enquanto estes estiverem dominados pelo orgulho e o egoísmo, farão leis em benefício das ambições pessoais. A lei civil não modifica senão a superfície. Apenas a lei moral pode penetrar o foro íntimo da consciência e reformá-lo. Então nós vemos que ter uma lei é uma coisa, fazer com que essa lei funcione já é outra. As leis morais é a mesma coisa. Com as leis morais é a mesma coisa. Nós temos várias leis que falam sobre leis naturais, lei da igualdade, lei dos direitos, lei evolutiva, lei de participação coletiva e tudo mais. A pergunta é, nós somos capazes de fazer com que essas leis sejam implementadas dentro de nós mesmos inicialmente? Porque nós esperamos que a sociedade se transforme. Existe uma lei que fala sobre a solidariedade entre os indivíduos. E aí nós esperamos que o mundo se torne solidário. Sendo que, na verdade, a pergunta é, eu consegui me tornar uma pessoa solidária? Apesar daquilo que reflete do coração das pessoas à minha volta? Num mundo egoísta, num mundo ainda limitado pelas ambições, pelas dificuldades, pelos desejos, pelas tendências e vícios e tudo mais, eu consigo aplicar isso? Então, na verdade, a primeira transformação ocorre dentro de nós mesmos, para depois nos tornarmos esses missionários que conseguem transformar o mundo. O primeiro grande desafio é dentro de nós mesmos. Então, tendo essa consciência, nós não seremos mais como esses animais, como esses seres que existem no nosso mundo, que trabalham em prol da evolução do nosso planeta e de todos os seus seres, sem terem consciência do que fazem. Nós começamos a atuar com consciência. Eu sei porque eu estou aqui, tenho as minhas necessidades evolutivas, tenho as minhas provas, tenho as minhas expiações, mas eu também tenho uma missão, eu tenho um compromisso de fazer com que tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu consigo fazer, possa fazer com que a vida das pessoas também se transforme. Parece até uma exigência, né? Você obrigatoriamente precisa fazer isso. Não é uma questão de precisa, é uma questão de capacidade. Se eu posso fazer, por que não? E quanto mais consciência nós temos desse processo de transformação, dessa importância da nossa participação, mais aplicados seremos nessa atuação. E por isso acelerará cada vez mais, como uma consequência natural, a nossa própria evolução. O Zé colocou, o Divaldo diz, né? Para não ser solitário, devemos ser solidário. E ainda assim, Zé, essa é uma resposta que nós temos, que ela coloca para nós assim, você pode fazer isso, a solidariedade, para que você se transforme. A gente vai um pouco mais além. Sem dúvida nenhuma você vai se beneficiar. Mas pense no bem coletivo. Pensemos sempre na transformação que nós podemos promover no mundo, através do trabalho consciente. É como se nós fôssemos um profissional que atuasse numa área mais humana, em contato com as pessoas, e nós trabalhássemos assim, eu estou fazendo isso por você, porque eu sei que você vai melhorar. Porque eu sei que você precisa desse amparo. Ao contrário do que nós vemos, por exemplo, muitas pessoas trabalham no hospital, nós vimos isso há um tempo atrás, greves em hospitais, as pessoas diziam assim, olha, eu estou em greve porque meu salário está baixo. Mas tem pessoas que estão sofrendo, sinto muito, o meu salário está baixo. Quer dizer, dentro de um ambiente onde a vida necessita de auxílio de outra vida, e os valores humanos, os valores terrenos, são muito mais importantes. Então nós podemos observar isso também hoje. Eu quero saber do meu interesse. Mas se por acaso eu protestar pelo meu interesse, eu vou prejudicar você. Eu sinto muito, isso é um problema seu. Nós não vemos isso hoje, com as manifestações, com as greves, com as agressões e tudo mais. Esse tipo de conscientização que nós precisamos ter para ultrapassar essa condição. Então, se nós falarmos assim, seja solidário para que você não seja solitário porque você pode. E como uma consequência natural, você vai acabar se sentindo acolhido, se sentindo fortalecido. Então é essa ambição que nós temos que ter, de olhar além do nosso mundo pessoal. É um trabalho difícil, mas esse nosso primeiro passo
de falarmos sobre isso, de avaliarmos essa condição, de começar a analisar as nossas capacidades, as nossas potencialidades, isso é de fundamental importância, porque nós saímos daquela condição de passividade, de apenas receptores, e nos tornamos ativos trabalhadores. Vocês se lembram, né? A síndrome da ovelha. No mundo hoje é assim. Nós somos ovelhas e precisamos de um pastor. Será que eu não me dei conta ainda que eu posso me tornar uma ovelha muito produtiva? De guiar outras ovelhas também, até que eu mesmo cresça e consiga alcançar a condição de orientador de almas, ainda que seja de uma única alma? Daquele filho, daquele companheiro, daquela pessoa que convive, daquele colega de trabalho? Esse é um processo difícil, um processo lento, mas ele começa com esclarecimento. Esclarecimento nós temos cotidianamente, temos diariamente. Então, essa é a lição que nós temos hoje, né, para transmitir aqui do nosso livro Vinha de Luz. Mais uma vez, como diz aqui Paulo de Tarso, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. E aqui no final, Emmanuel reforça para nós a última frase. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, ou seja, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós construímos dentro de nós, é a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, carregarmos uma coroa de luz, sem conseguirmos fazer com que ela se transforme num instrumento de trabalho, ela simplesmente vai brilhar até o momento em que ela apaga. Então o trabalho é fundamental. A nossa missão é uma missão de trabalho. O compromisso espiritual que nós temos é um compromisso de trabalho. O resultado disso é simplesmente uma consequência. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu consigo me transformar. Simplesmente assim. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje é o texto número 68 que nós estudamos. Então, lição de casa para vocês fazerem aí a leitura, né? Eu já fiz a lição de casa antes de chegar aqui, mas vale a pena fazer de novo, né? Vale a pena ler de novo, como diz ali o nosso jargão social, né? Então, façam de novo a leitura para dar uma refletida, para analisar, para fazer principalmente uma comparação daquilo que nós somos hoje e daquilo que nós podemos ser a partir dessa proposta que os Espíritos trazem. Eu não tenho que ser aquilo que o Espírito disse. Eu posso ser aquilo que ele disse, desde que eu entenda que aquilo vai me ajudar na minha transformação. Como a doutrina sempre coloca para nós, liberdade de consciência, mente expandida e entendimento sobre tudo. Então é uma proposta que foi oferecida. Que essa proposta seja para nós, então, esse